É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula, que está publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não repetimos aqui o texto da revista. Os irmãos já leram a revista, tem até o livro de apoio, tem o vídeo do comentarista da lição, então nós não estaremos aqui fazendo uma mera repetição. Nossa proposta é trazer subsídios complementares à lição da Escola Bíblica Dominical. E, para que os irmãos não percam o fio da meada, nós seguimos o roteiro do texto de apoio que nós elaboramos para o portal Escola Dominical. Também, além deste texto, o site do portal Escola Dominical disponibiliza 4 ou 5 outros textos de apoio desta lição. O portal Escola Dominical também disponibiliza textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se os irmãos tiverem alguma dúvida, acessem a sala dos professores do portal Escola Dominical. Para entrar na sala é preciso cadastramento, que é gratuito. E ali postem a sua pergunta. Durante a semana, nós também disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, nós disponibilizamos dezenas de links de textos de apoio, de slides e de videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas pela revista, onde o irmão terá a oportunidade de ter um momento devocional e aurir informações a respeito da Escola Bíblica Dominical. Aos sábados, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo no nosso canal do YouTube, Portal EBD, transmitimos ao vivo a aula do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo, nas redondezas, é nosso convidado, pois a aula é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando a igreja se reúne, e ela ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Neste segundo trimestre de 2020, nós estamos estudando o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios. E ainda no segundo bloco do trimestre, em que estamos estudando a parte doutrinária da epístola, pois os irmãos sabem que toda epístola paulina tem com 4 partes: a saudação, a parte doutrinária, a parte prática e a conclusão. Estamos na parte doutrinária. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, o mistério da unidade revelado. O mistério da unidade revelado, onde estaremos estudando o trecho de Efésios capítulo 3, versículos 1 a 13. Entramos agora no terceiro e último capítulo da parte doutrinária da epístola. Vamos estudar dos versículos 1 até o versículo 13. O nosso comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal, em Brasília, a capital da República, e ele também é presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil
e foi o relator da comissão especial que elaborou a declaração de fé das Assembleias de Deus. O mistério da unidade revelada. Então já começamos o título da nossa lição falando sobre um mistério. É até um chavão, um clichê no meio pentecostal dizer isto é mistério. O que quer dizer a palavra mistério? Mistério é aquilo que não é conhecido, é aquilo que não foi revelado, é aquilo que está oculto, aquilo que não aparece. Isto que é um mistério. E este título foi dado para a nossa lição porque é perfeitamente a respeito do mistério que começa a falar o apóstolo Paulo no capítulo 3 da carta aos Efésios. Ele diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, é o próprio apóstolo Paulo que fala que o que ele está escrevendo para os destinatários da sua carta é a compreensão que ele teve do mistério de Cristo. Que mistério é este que foi manifestado? E ele mesmo diz, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coherdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então esse é o mistério de Cristo, que Paulo diz que agora foi revelado, foi manifestado. Qual é o mistério de Cristo? É a igreja. É este povo que seria formado por judeus e gentios em Cristo, tendo todos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Logo no início da carta, o apóstolo Paulo diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido os homens em Cristo para com eles abençoar todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo. E este mistério só foi revelado em Cesareia de Filipe, e ainda não totalmente. Em Cesareia de Filipe, Jesus revelou a igreja que ele iria edificar. Agora, esta igreja, que ela seria formada por judeus e gentios, isto só foi revelado posteriormente. O próprio Jesus disse aos discípulos, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Veja que durante o ministério de Jesus, a ordem para os discípulos, naquele estágio que eles fizeram de evangelização, foi diferente. E Jesus disse assim, lá em Mateus capítulo 10, versículo 6, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Então, enquanto Jesus estava aqui no ministério dele, público, a pregação era apenas para Israel. Ele diz aqui aos discípulos que eles deveriam pregar
as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas agora, esse mistério é revelado. Jesus disse que eles deveriam pregar por todo o mundo, a toda criatura. Lucas, que escreveu o evangelho voltado para os gregos, voltado para os gentios, ele é bem claro a esse respeito, lá em Lucas capítulo 24, versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então aqui nós vemos que era um mistério, era algo que estava oculto. Mas Paulo, ele diz que ele teve a compreensão deste mistério de Cristo, de que se formava um corpo, um povo, com judeus e gentios em Cristo. E que este mistério agora tinha sido manifestado, revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. É interessante nós observarmos que Paulo, ele diz, e ele se apresenta como prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios. Aqui nós temos uma passagem onde mostra que Efésios é uma das cartas da prisão. E ele, então, se apresenta como um dispenseiro, como um mordomo. Veja a humildade do apóstolo Paulo. Ele diz que ele estava a serviço de Deus nesta dispensação da graça de Deus. E aqui nós temos esta expressão dispensação, e é esta expressão dispensação da graça de Deus que fez com que surgisse a chamada teoria dispensacionalista. Não que o dispensacionalismo não esteja na Bíblia, seja uma invenção humana, não. É uma compreensão da doutrina bíblica. E o dispensacionalismo é aquela interpretação bíblica que vê Deus agindo de várias maneiras ao longo da história da humanidade, enquanto cumpre o plano de salvação do ser humano. Deus vai tratando com o homem de maneira diferente, dentro do propósito de salvar o homem. Tratou com o homem antes do homem pecar de uma maneira, é a dispensação da inocência. Depois que o homem pecou, Deus passa a tratar de outra maneira, é a dispensação da consciência até o dilúvio. Depois do dilúvio, Deus começa a tratar com o homem de outra maneira, é a dispensação do governo humano. Depois do episódio da Torre de Babel e a rejeição dos gentios, nós temos Deus formando uma nação para daí vir o Salvador. Aí ele trata com os pais desta nação, é a dispensação patriarcal ou dispensação da promessa. Depois que este povo está formado e pela sua incredulidade, Deus então dá a lei a este povo, que é Israel, e aí nós temos a dispensação da lei, até que viesse o Salvador, e veio o Salvador, e o Salvador revela que ele formará dos dois povos um outro, que é a igreja. E aí então nós temos a dispensação da graça de Deus. É essa dispensação da graça de Deus. É este período que vai desde o dia de Pentecostes até o dia do arrebatamento da igreja. Aí também Deus vai mudar a forma de tratar com a humanidade. Quando a igreja for arrebatada, nós teremos a grande tribulação. Depois Jesus instalará o reino, que haverá a conversão de Israel. E aí então nós teremos a dispensação, que é a última dispensação, que é a dispensação do milênio. Então Paulo aqui fala da dispensação da graça de Deus. Ele pregava o evangelho da graça de Deus. É o que a gente vê lá em Atos, capítulo
20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Quando Paulo está justamente falando com os anciãos de Éfeso, da igreja de Éfeso. Ele afirma o seguinte, Atos capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. É outro evangelho? Não, não há outro evangelho. O apóstolo Paulo mesmo diz que só há um evangelho. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O evangelho é o mesmo, só que agora aqui foi revelado este mistério. Qual era o mistério? Que Deus iria congregar em um povo, judeus e gentios. E é este povo que vai morar no céu, é a igreja. Então, aqui é diferente. Lá no evangelho do reino de Deus, Jesus dizia, eu sou o Messias que vou reinar sobre vocês. Mas eles recusaram Jesus. E aí se abriu a oportunidade aos gentios. E agora, gentios e judeus que creem em Jesus formam a igreja. O reino será restabelecido em Israel. Mas não é o momento agora. Agora é o momento de se dizer que os gentios são coherdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então nós estamos na dispensação da graça, onde esse mistério de Cristo, que é a igreja, é manifestado, é revelado aos santos apóstolos e profetas de Jesus. E aqui é interessante. Semana passada, nós falamos, na lição passada, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E aqui nós falamos dos profetas como sendo os escritores do Antigo Testamento e os apóstolos como sendo os escritores do Novo Testamento. As escrituras que testificam. Agora aqui, o texto está falando aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, os apóstolos de Cristo e os profetas de Cristo. Ou seja, já estamos falando aqui dos dons ministeriais que Paulo vai falar no capítulo 4. Ali nós temos os ministros de Cristo. Aqueles que já atuam na igreja. E nós temos 5 ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aqui nós temos os apóstolos, que o pastor Antônio Sebastião da Silva Filho, que é o diretor da Faculdade Teológica de Santo André, chama de apóstolos do Espírito Santo. E nós temos esses profetas, que são os profetas do Novo Testamento, que não são profetas de uma revelação progressiva, mas sim profetas que expõem e explicam a palavra de Deus sem nada acrescentar. Porque com Cristo se completa a revelação de Deus ao homem. Porque é o próprio Deus que se revela ao homem. Então aqui nós vemos que esses apóstolos e profetas aqui são diversos daquele do fundamento dos apóstolos e profetas. É por isso, por exemplo, que não podemos aceitar profetas que tragam novas revelações, como, por exemplo, Joseph Smith, conforme dizem os Mormons. Não podemos aceitar profeta Maomé trazendo o Alcorão como um acréscimo da revelação de Deus. Porque a revelação se encerra em Cristo. E com o livro do Apocalipse, que é a revelação
de Jesus Cristo. Mas aqui agora, esse mistério é revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, aos ministros de Cristo, aqueles que servem na igreja e trabalham para a edificação do corpo de Cristo. Paulo diz que ele está escrevendo a respeito deste mistério que lhe foi revelado. É por isso que o título da nossa lição é O Mistério da Unidade Revelado. Paulo diz que o que ele está escrevendo foi revelado por ele, pelo Espírito Santo, e ele pôde compreender este mistério. E é interessante que, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, tem que acontecer conosco. A compreensão da palavra de Deus, ela é pelo Espírito Santo. Ninguém consegue entender a palavra de Deus intelectualmente, pela razão. Não é possível. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, ele diz assim, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. E o que ele diz? Mas Deus, no versículo 10, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Foi o Espírito Santo quem inspirou os escritores a escrever a Bíblia Sagrada. E nós só podemos compreender a Bíblia Sagrada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele é humilde, ele diz que ele é um dispenseiro, ele é apenas um mordomo, é apenas alguém que está a serviço de Deus. Ele não é o bambambam, ele não é aquele que entende todas as coisas, não, ele não é um sábio, como eram os gnósticos, os mestres do gnosticismo, aqueles conhecedores, os mestres da sabedoria, aqueles que têm acesso aos segredos ocultos. Não. Ele era um servo de Deus. E o Espírito Santo revelou a ele, e ele pôde compreender pelo Espírito Santo que a igreja era formada de judeus e gentios que estavam reunidos em Cristo e que participavam da promessa do Evangelho. Ele se diz um ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Paulo era humilde. A humildade, nós vamos ter uma lição sobre a humildade ainda nesse trimestre, e a humildade de Paulo está aqui demonstrada. Ele se considerava um ministro. Era apóstolo, mas apóstolo é ministro. Ele não se vangloriava. Não é como muitos hoje que se intitulam apóstolos para se mostrar acima dos homens. E acima dos homens que precisam da sua cobertura apostólica. Totalmente o contrário do que Paulo mostra aqui. Paulo diz que ele era um ministro, um servo de Deus, um mordomo de Deus, a quem o Espírito Santo lhe revelou o mistério. E não somente a ele,
mas aos outros santos apóstolos e profetas. É a humildade do apóstolo Paulo. Nós não podemos compreender as Escrituras Sagradas senão pelo Espírito Santo. A dispensação da graça de Deus revela isto. Mas Paulo diz que o seu ministério era anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Paulo ele é bem claro. Ele foi chamado por Deus para anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Isso foi dado pela graça de Deus. Ele mesmo disse que ele era o mínimo de todos os santos. Paulo, ele não se esquecia que tinha sido um perseguidor da igreja. E por isso ele se considerava o mínimo de todos os santos. Não só aqui nesta primeira prisão, mas também na segunda prisão, ele vai dizer isso. Depois da segunda prisão, antes da segunda prisão, na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, ele diz que ele se intitulava, ou é na segunda carta, ele diz, na primeira carta mesmo, no capítulo 1, ele diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Ele se considerava o principal dos pecadores. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo não se intitulava apóstolo para se engrandecer. Ele se dizia o mínimo de todos os santos. Ele não disse o mínimo de todos os apóstolos. Ele disse o mínimo de todos os santos. E ele dizia que era uma graça que ele havia recebido de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Ora, se as riquezas são incompreensíveis, como é que elas seriam compreendidas? É porque as riquezas eram incompreensíveis ao homem natural. Como nós dissemos, o homem natural, ele não consegue entender as coisas de Deus. Ninguém penetra nas coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O homem natural, ele nada discerne. É o que Paulo continua dizendo naquele texto que nós lemos lá de 1 aos Coríntios, capítulo 2. Que ele diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2:14. Então, por isso que as riquezas de Cristo são incompreensíveis. O homem, pela sua mente natural, que está cegada pelo Deus deste século, ele não consegue entender as coisas de Deus, as riquezas de Deus. Ele não entende como é que o homem
pode abrir mão do patrimônio, abrir mão da vida, abrir mão do conforto, em nome de uma mansão celestial que não se vê, não se pega, nem se toca. Mas é porque as riquezas de Cristo são incompreensíveis ao homem natural. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E diz o apóstolo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, as riquezas, Paulo, ele tinha que anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então, aquilo que era oculto à igreja, que se revelou com Cristo lá em Cesareia de Filipe, e cuja revelação se completa pouco antes de Jesus ascender aos céus, e aí mesmo assim foi de difícil de compreensão para os discípulos. Essas riquezas incompreensíveis de Cristo é que têm de ser anunciadas. É isso que se faz no Evangelho. Era isso que os apóstolos faziam, não só Paulo, mas os apóstolos em geral. Em Atos, capítulo 5, versículo 42, está escrito, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Em Atos capítulo 8, versículo 4 está escrito, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2 diz, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o anúncio. O evangelho, pregar o evangelho é pregar a Jesus e as suas riquezas incompreensíveis. E nós já vimos que as riquezas da glória de Jesus, as bênçãos espirituais, são bênçãos espirituais. Nós temos que pregar Jesus. As riquezas incompreensíveis de Cristo, a eleição, a predestinação, a redenção e a remissão das ofensas no seu sangue, a filiação a Deus, o próprio Espírito Santo, que é o penhor da herança, e o selo de Deus em nós. Essas 6 bênçãos espirituais que só podem ser compreendidas pelo Espírito Santo. E anunciando essas riquezas incompreensíveis de Cristo, nós vamos também mostrar a todos tais riquezas. É o testemunho que nós devemos dar. Por isso Jesus disse, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Além de anunciar, nós vamos também mostrar a todos, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, irmãos, o fato é que nós estamos
mostrando até aos anjos e aos demônios a multiforme sabedoria de Deus. Será que os anjos, ao nos contemplarem, veem a glória de Deus? Veem esta realidade da multiforme sabedoria de Deus? E é interessante que Paulo fala aqui da multiformidade da igreja. O que é algo multiforme? É algo que tem muitas formas. É algo que tem várias formas. A igreja, ela é una. É uma só. Por isso que a nossa lição fala o mistério da unidade. É uma só igreja. A igreja é una, é o corpo. Veja bem que Paulo diz o quê? Que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo. É um corpo só, é uma igreja só. Outro dia eu estava lendo uma entrevista que foi dada à Seara pelo saudoso pastor Antônio Gilberto, o grande mestre da Escola Dominical das Assembleias de Deus. E ele falava, olha, a Assembleia de Deus é uma denominação. A igreja é a igreja. É uma só. É um mesmo corpo. Paulo, quando falou a respeito deste assunto, lá em Romanos, capítulo 9, aliás, no capítulo 11, ele fala sobre a igreja e Israel. E no capítulo 9 ele diz assim, porque convosco falo, versículo 13, Romanos 11 e 13, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Então veja que Paulo aqui, em Romanos, ele mostra que a igreja, esse mistério de Cristo, que ele vai agora minudenciar em Efésios, é a inclusão dos gentios. Os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo. Então os ramos que era Israel foram tirados, quebrados, porque eles rejeitaram. E nós que cremos, fomos enxertados. Mas a oliveira é uma só. A raiz é a mesma.
até com base nesta passagem, tem aquele famoso hino, né? Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. E eu fui enxertado através da fé. Veja aqui que a raiz é a mesma, é a raiz de Jessé. É Jesus, o fundamento. E agora nós temos judeus e gentios. Nós somos enxertados. Nós éramos o zambujeiro, a oliveira brava, que não dava frutos bons. Mas agora em Cristo nós damos fruto. Mas não podemos nos ensoberbecer. Porque se os ramos naturais foram quebrados, que dirá os enxertados, se não corresponderem? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia fala que a oliveira é uma só. A igreja é una, formada de judeus e de gentios. O próprio Jesus também faz uma ilustração similar. Lá em João, capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. É Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é um só. A igreja é una. Mas tem várias varas, vários ramos, os gentios e os judeus, que estão ligados em Cristo. E sem Cristo nada podem fazer. É por isso que a igreja é dita una. Agora, a sabedoria de Deus é multiforme. Ela se apresenta de várias maneiras. E é isso que nós devemos entender, a universalidade da igreja. Que em grego é a catolicidade da igreja. A igreja, quando os credos antigos falavam a igreja católica, católica quer dizer universal. E no nosso apêndice, no apêndice da nossa declaração de fé, foi trocada a palavra católica por cristã para evitar confusão com o catolicismo romano. Mas a verdade é que a igreja é uma só, ela é universal, mas ela se apresenta de várias maneiras. Por quê? Porque a sabedoria de Deus, ela é multiforme. A igreja, ela não é uniforme. Ela não tem uma só maneira. Não. Tanto que já no início houve aquele embate entre os judaizantes e os não judaizantes, que ocorreu o concílio de Jerusalém, porque os crentes judeus, eles guardavam o sábado, tinham a dieta da lei mosaica, eram circuncidados, tinham costumes judaicos, e os gentios não. E os judeus quiseram impor aos gentios a mesma maneira de servir a Deus. Mas no concílio de Jerusalém se decidiu que não estavam os crentes gentios sujeitos à lei de Moisés. Porque, e agora aqui Paulo diz que esse é o mistério que lhe foi revelado, que a sabedoria de Deus é multiforme. É por isso que na igreja nós temos usos e costumes diferentes. Porque nós mostramos a multiforme sabedoria de Deus. Todos estão em Cristo. Cristo é único. Todos estão em Cristo. E quem não estiver em Cristo, ele é tirado. Todos são salvos.
todos são santos, todos estão separados do pecado, todos produzem o fruto do Espírito. Quem não dá fruto, disse Jesus, ele tira, corta, lança fora para ser queimado ao fogo. Mas todos estão unidos em Cristo, mas de várias maneiras. Um dos grandes erros nos dias de hoje, não só de hoje, mas de todo o tempo da igreja, foi querer transformar a igreja una em igreja uniforme. A igreja é uma só, o corpo de Cristo é um só, mas as várias maneiras de ser estão presentes. Porque a sabedoria de Deus ela é multiforme. Ela se apresenta de muitas maneiras. E este foi o propósito divino. Lembram os irmãos que Deus queria que os homens se espalhassem pela terra, que povoassem abundantemente a terra. Por se recusar a isto, que houve a rebelião em Babel, que Deus acabou com a confusão das línguas. Então o desejo de Deus é que as nações tivessem modos diferentes de viver, formas diferentes de se vestir, de comer, de se organizar, numa riqueza cultural. Essa diversidade cultural é querida por Deus. E ela não é eliminada com o Evangelho. O Evangelho, ele tira o pecado. O Evangelho, ele tira aquilo que é pecaminoso. Ele santifica o homem, separa o homem do pecado, mas respeita a diversidade cultural, que é mantida. É mantida. É interessante que no céu que é o céu, essa realidade ela é demonstrada. Lá no Apocalipse capítulo 5, no versículo 9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E quem diziam isso? Eram os 4 animais e os 24 anciãos que se prostravam diante do Cordeiro. E conforme os estudiosos da Bíblia, os 4 animais são querubins e os 24 anciãos representam os apóstolos e os profetas. Eles todos reconhecem a multiforme sabedoria de Deus. Os anjos veem esta multiforme sabedoria de Deus, esta multiformidade. E é interessante que quando fala em sabedoria de Deus, nós já vimos aqui numa lição anterior que a sabedoria é o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a Bíblia, quando fala em sabedoria, fala em quem serve a Deus. A sabedoria é própria de quem é de Deus. É um dom de Deus, que é dado a todos liberalmente. Tiago, ele diz o seguinte, capítulo 3, versículo 7. Mas a sabedoria que vem do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, a sabedoria é um dom de Deus, que é o pré-requisito para todos os outros dons. Então, quando fala na multiforme sabedoria de Deus, fala que todos os salvos são sábios. É como no livro de Provérbios. O sábio é o servo de Deus. O sábio é aquele que obedece à palavra de Deus. Então, a obediência a Deus, a sabedoria, a presença de Deus, ela é mostrada
aos anjos no céu. Olha a responsabilidade da igreja. E é nesse sentido, aliás, que nós devemos entender um texto que é mal compreendido e mal interpretado, escrito lá pelo apóstolo Pedro, no capítulo 1 da sua primeira carta, no versículo 12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Esse texto é usado por muitos para dizer que os anjos queriam pregar o Evangelho, mas não lhes foi permitido porque foi dado à igreja esta incumbência. Mas não é isso que está escrito aqui. A Bíblia não diz que eles tentavam, desejavam pregar, mas eles desejavam atentar. O que quer dizer atentar? Prestar atenção. Então os anjos desejavam prestar atenção no quê? No cumprimento da salvação. Para prestar atenção na salvação que havia sido profetizada pelos profetas e que agora tinha sido revelada aos apóstolos, à igreja. Os anjos queriam prestar atenção, desejavam prestar atenção na salvação. E Paulo está dizendo aqui que pela igreja é mostrada a eles esta multiforme sabedoria de Deus. É mostrada a eles como o evangelho transforma o homem, como se opera a salvação. Eles ficam admirados e eles contemplam como a salvação ocorre através da pregação do evangelho pela igreja. Nós somos testemunhas para os céus do poder e do amor de Deus. E tudo isso não foi por acaso. Era segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Nós mostramos a multiforme sabedoria de Deus no instante em que nos relacionamos com Deus. Era o propósito de Deus, revelar-se aos homens, revelar o seu amor, revelar o seu poder, através da igreja, em Cristo Jesus. Mas isso depende da nossa ousadia e da nossa confiança, do nosso acesso com confiança. Como é que nós mostramos aos céus a multiforme sabedoria de Deus? Nós mostramos aos céus com ousadia e com acesso com confiança. Isto é o que o escritor aos Hebreus, que pode ter sido o mesmo Paulo, escreveu lá no capítulo 10 de Hebreus. Ele diz assim, versículo 19: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. São dois fatores, diz Paulo, lá em Efésios,
e o escritor aos Hebreus aqui, que pode ter sido Paulo, repete, são dois fatores que nós devemos ter para que a multiforme sabedoria de Deus seja mostrada aos principados e potestades nos céus. Em primeiro lugar, é a ousadia. E a palavra grega para ousadia aqui nos mostra que ousadia é falar tudo o que se está pensando ao Senhor. Não devemos nos privar da unidade com Deus. Ousadia aqui é falar tudo o que se está pensando ao Senhor. Entregar tudo ao Senhor. Tem um belíssimo hino que diz assim: tudo entregarei, tudo entregarei. Tudo nós devemos entregar a Deus. Nos entregar ao Senhor. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, diz Jesus. Quem quiser vir após mim. Esta unidade, esta renúncia de nós mesmos. O próprio Jesus diz: quem não se renunciar não pode ser meu discípulo. Ousadia é falar tudo o que se está pensando ao Senhor. Tenhamos ousadia. O caminho está aberto, os céus estão abertos. Falemos tudo o que estamos pensando ao Senhor. Contemos tudo ao Senhor. Eu lembro de um corinho infantil que eu aprendi na escola dominical. Dizia assim: conta tudo, tudinho para Deus. Esta é ousadia, não é atrevimento. Não é mandar em Deus, como dizem por aí. Não, pelo contrário. Quem dá ordens a Deus, quem exige de Deus, é porque tem os seus desejos e Deus os dele. Então não há unidade. Não se está inserido no corpo de Cristo. Provavelmente já está cortado da videira ou da oliveira. E acesso com confiança. É entrar no santuário. O caminho está aberto. Agora você precisa entrar. Chegar ao trono da graça. Pedir. Jesus diz: batei, batei e abri-se-vos-á. Pedi, pedi e recebereis. Esse é o acesso com confiança. Diz o escritor aos Hebreus que é chegar com verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Aí sim nós teremos mostrado aos anjos a multiforme sabedoria de Deus. E Paulo diz: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Paulo, irmãos, ele não falava, ele vivia o que ele pregava. Ele mesmo, estando preso, ele considerava as tribulações como algo bom. Ele pedia: eu peço a vocês que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. A minha prisão é a glória de vocês. A minha prisão contribui para o bem da igreja. Isso ele já tinha feito, escrito para os filipenses. Para os filipenses, que também é outra carta da prisão. Ele diz assim, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões,
ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Paulo tinha noção de que a sua prisão contribuiu para a evangelização. Veja que ele tinha escrito uma carta à igreja de Roma para convencer os romanos a mandá-lo para a Espanha como missionário. Mas a igreja de Roma não evangelizava. Era uma igreja que não evangelizava. Veja bem, era uma igreja que estava desde o dia de Pentecostes, que os primeiros crentes foram salvos, porque havia os forasteiros romanos ali, está em Atos capítulo 2, mas apesar de ser a capital do império, a igreja de Roma não evangelizava nem os romanos, que dirá o mundo. Mas como o Paulo foi preso, isso despertou a igreja de Roma para evangelizar. Então Paulo tinha compreensão de que a sua prisão era para proveito do evangelho. Então, ao invés dos destinatários da sua carta ficarem tristes com a sua prisão, deveriam glorificar a Deus, porque aquela prisão tinha contribuído para o bem da igreja, para mostrar a multiforme sabedoria de Deus. Paulo tinha ousadia e acesso com confiança. Nós precisamos ter ousadia e acesso com confiança. É isso que Paulo tinha recebido, compreendido este mistério de Cristo. Que existe uma igreja, um povo, formado por judeus e gentios, que deve anunciar, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar aos principados e potestades nos céus a multiforme sabedoria de Deus. Você faz parte desta igreja? Você faz parte deste povo? Você tem mostrado na sua vida a multiforme sabedoria de Deus? Você tem anunciado as riquezas incompreensíveis de Cristo? O Espírito Santo já lhe revelou o que é a igreja? Amém.